Você está escutando mais um episódio do podcast Enrich Innovation Station, uma iniciativa do Enrich Brasil e do Confap, que destaca as prioridades e os desafios mútuos de pesquisa, desenvolvimento e inovação entre a União Europeia e o Brasil. Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos a mais um podcast da série do Enrich Innovation Station, uma iniciativa do Enrich no Brasil e do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, o CONFAP. O objetivo dessa série de podcasts é destacar as prioridades e os desafios mútuos de pesquisa e inovação entre a União Europeia e o Brasil. Esse é o 8º podcast desta série e vamos falar de um assunto muito relevante, muito importante, é central também nessa série de podcast, que é a cooperação do Brasil com o Conselho Europeu de Pesquisa. E para isso temos uma série de convidados super especiais para falar disso conosco, que são o embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ibanez. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Carlos. Um prazer estar com vocês. Muito obrigado. E temos também conosco o presidente do Conselho Nacional de Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, CONFAP, e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, FAPERX, o Odir Delagostin. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui. E temos conosco também o presidente do Conselho Nacional de Pesquisa, CNPq, e também ex-presidente do CONFAP, Evaldo Vilela. Muito obrigado por estar conosco, presidente. Muito obrigado. É um prazer para o CNPq estar junto nesse podcast. Muito obrigado. E também temos a diretora de Cooperação Institucional do Conselho Nacional de Pesquisa, CNPq, e também ex-presidente do CONFAP, Maria Zaira Turki. Muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer. Agradeço muito a oportunidade de falar sobre esse tema tão relevante. Muito obrigado, diretora. Vamos lá, então. Vamos abordar a parceria entre o Conselho Europeu de Pesquisa, o CONFAP e o CNPq. E vamos conversar um pouco, vamos iniciar nossa conversa com o embaixador da União Europeia. Embaixador Ibanez, o senhor poderia explicar um pouco para a gente, para quem nos ouve de casa, o que é o Conselho Europeu de Pesquisa, e por que esse acordo com o CONFAP e CNPq é tão importante para a comunidade científica brasileira? Muito obrigado, sim. Será um prazer começar falando um pouco do que é o Conselho Europeu da Pesquisa, ou ERC, nas siglas em inglês, antes de entrarmos na modalidade de cooperação com o CONFAP e o CNPq, tema deste podcast. O Conselho Europeu da Pesquisa foi criado em 2007 e é a principal organização europeia de financiamento para pesquisas de fronteira de excelência. Todos os anos, o ERC seleciona e financia os melhores e mais criativos pesquisadores de qualquer nacionalidade e idade para gerir projetos baseados na Europa. O ERC concede bolsas por meio de um concurso aberto, bottom-up, ou seja, sem prioridades predeterminadas, para a pesquisa de ponta, na fronteira do conhecimento. Assim, o único critério de seleção é a excelência científica. O ERC oferece 4 esquemas básicos de subsídios: subsídios iniciais, consolidador, avançado e sinergia. O programa ERC Synergy está aberto a pesquisadores baseados em países fora da Europa. Até o momento, o ERC financiou mais de 9.500 pesquisadores de ponta em vários estágios de suas carreiras e mais de 50.000 bolsistas de pós-doutorado, doutorado e outros funcionários que trabalham em suas equipes de pesquisa. São pesquisadores de cerca de 80 nacionalidades diferentes, trabalhando em instituições anfitriãs em toda a Europa. Assim, o ERC está aberto ao mundo. Os investigadores de qualquer parte no mundo podem candidatar-se desde que realizem a sua investigação numa instituição de acolhimento no Espaço Europeu da Investigação, o ERA. No período 2007-2020, o ERC avaliou 172 propostas de candidatos brasileiros e atualmente existem 11 bolsistas brasileiros hospedados em instituições de acolhimento de prestígio no Reino Unido, França, Suíça e outros países. Também é encorajador que um número estimado de 300 pesquisadores brasileiros júniores estejam engajados como membros da equipe nos projetos ERC. É nessa modalidade de integração aos projetos ERC que se encerra o acordo com o CONFAP assinado em 2016 e que também conta com o apoio do CNPq. De fato,
O programa encontrou muito interesse. Houve 2.000 manifestações de interesse de pesquisadores brasileiros, que se finalizaram em 38 propostas apresentadas e 37 aprovadas na convocatória CONFAP-CNPq de 2018. Assim, o Brasil estabeleceu um novo recorde em um único ano, dentro dos 11 países com acordo similar com o ERC. Apenas para finalizar minha fala com exemplos concretos de projetos apoiados pelo ERC. Saindo do abstrato, tem um projeto com o objetivo de criar um mapa 3D de onde a poluição do plástico entra e se deposita nos nossos oceanos, a fim de compreender seu impacto ambiental e contribuir para uma melhor formulação de políticas com base em evidências. Um outro projeto se dedicou a estudar e comprovar que fatores psicológicos positivos pré-natais maternos realmente podem ter um impacto duradouro no desenvolvimento fetal. Assim, podem ter consequências na saúde de uma vida toda, prevenindo o risco de doenças e envelhecimento. Estes exemplos são apenas para inspirar os pesquisadores brasileiros que podem se integrar por meio da chamada CONFAP-CNPq em projetos em andamento. Posteriormente, em um nível mais avançado da carreira, os pesquisadores podem também se candidatar às bolsas mencionadas previamente para terem seus próprios grupos de pesquisa no ERC, como exemplo dos 11 brasileiros citados. Desejo sucesso aos pesquisadores participantes da chamada. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador. Então, vou passar a palavra para o presidente, Odilio Dell'Agostin, né, para falar também desse assunto do lado brasileiro, né? Então, presidente, o senhor podia explicar para a gente essa cooperação estratégica para o Brasil e a atuação também do CONFAP e das suas fundações estaduais? Lembrando que o CONFAP tem uma disseminação em todos os estados brasileiros, né, para quem nos escuta. Por favor, presidente, então, qual que é essa cooperação estratégica para o Brasil e a atuação do CONFAP junto com o Conselho Europeu de Pesquisa? Muito bem. A atuação do CONFAP foi através da assinatura desse acordo de cooperação e por meio desse acordo, então, as 26 fundações de amparo à pesquisa podem também aderir à chamada e podem apoiar os seus pesquisadores, os pesquisadores do respectivo estado, né? Então, essa cooperação é muito importante para o país, é muito importante para os estados. Nós temos feito esforços bastante intensos no sentido de internacionalizar a pesquisa brasileira e os pesquisadores brasileiros também. Essas portas que se abrem através desse programa de cooperação são portas muito importantes, pois possibilitam a inserção de pesquisadores brasileiros em grupos de pesquisa de excelência no âmbito da União Europeia, previamente selecionados e apoiados com recursos, então, da Comunidade Europeia. As fundações de amparo à pesquisa apoiam através da concessão de recursos para o custeio do deslocamento da viagem, né, do pesquisador brasileiro, que passa a atuar por períodos que podem ser de alguns meses até um ano, junto a esses grupos de pesquisas europeus. O custeio da estadia do pesquisador na Europa é negociado diretamente com o pesquisador europeu. Então, para os estados, esse é um investimento que traz grandes benefícios, né? É uma relação, um custo-benefício bastante favorável. E agora temos uma chamada aberta, o período para primeiramente, consulta aos projetos que podem acolher pesquisadores brasileiros, vai até 1º de março, então os pesquisadores interessados podem se manifestar através do site do CONFAP. No site do CONFAP estão todas as informações necessárias para, inicialmente, então, a solicitação de informações e, posteriormente, a submissão de propostas. E como aconteceu na chamada de 2018, pode acontecer novamente, ou seja, a maioria das propostas submetidas, elas são acolhidas, elas são apoiadas, elas são financiadas. Então eu quero deixar aqui um chamamento aos pesquisadores até o momento, 16 fundações de amparo à pesquisa já aderiram a essa chamada, então os pesquisadores desses 16 estados para que submetam propostas. Os demais estados
estados cujas FAPs não aderiram, os pesquisadores poderão ser apoiados diretamente pelo CNPq. Então, na verdade, esse chamamento é para os pesquisadores de todo o país, né, que busquem informações, procurem esses parceiros junto à União Europeia, elaborem boas propostas e submetam essas propostas, que as chances de alcançar apoio são muito grandes. Através dessa interação, começa a ser formada, então, uma real cooperação, né, entre grupos de pesquisa, entre indivíduos, entre pessoas, entre pesquisadores, e isso leva a uma relação de longo prazo, uma relação que muitas vezes resulta em financiamento conjunto a outros projetos, resulta em agregação de outros pesquisadores nesses grupos de pesquisa. Enfim, é uma relação benéfica para ambos os lados, né? Tanto o lado brasileiro, então, quanto, obviamente, o grupo de pesquisa europeu, que acolhe um pesquisador brasileiro altamente qualificado e, com isso, pode também ter a contribuição desse pesquisador nos seus projetos, nas suas atividades de pesquisa junto a esses laboratórios. Perfeito. Obrigado, presidente. Siga os patrocinadores dessa iniciativa no Twitter, @confapbr e @enrich_Brasil. Brasil com um Z. Vou passar então a palavra para o presidente Evaldo Vilela, do CNPq, dessa vez para explicar o papel do Conselho, né, nesse contexto e a importância da cooperação com a União Europeia, né, e com o Conselho Europeu de Pesquisa. Por favor, presidente. Eu destaco que o CNPq também participa nessa chamada após a assinatura do arranjo administrativo, um acordo com a Comissão Europeia, junto com a CONFAP e a FENEP, e que define várias modalidades de apoio para os pesquisadores e entidades brasileiras possam participar de projetos financiados pela União Europeia, no contexto do programa Horizonte 2020. Eu destaco também que a participação do CNPq é importante porque abre possibilidade de participação de pesquisadores de todo o país, junto com as FAPs. Nós formamos, então, uma possibilidade maior ainda para alcançar todos os pesquisadores brasileiros. E, com isso, nós damos mais visibilidade para a participação e para que nós possamos ter projetos da melhor qualidade de todas as partes do Brasil. Eu também destaco que é importante nós implementarmos, juntos com a União Europeia, projetos de pesquisa. Isso dá uma possibilidade de globalizarmos a pesquisa realizada no Brasil. Isso dá mais alcance, mais impacto quando nós temos um tema de interesse mútuo do Brasil e da União Europeia. Eu também quero salientar que, para o futuro programa Horizonte Europa 21-27, o CNPq também está empenhado para dar continuidade ao apoio dado até o momento. Então, é uma parceria que nós temos a expectativa muito grande de dar continuidade, reconhecendo, então, a importância dessas parcerias que podem construir um novo cenário de desenvolvimento científico e tecnológico e, obviamente, isso tem desdobramentos para o processo de inovação que tanto a Europa quanto o Brasil perseguem muito. Se pudermos fazer e podemos fazer juntos, é melhor para todos nós. Eu gostaria também de dizer do valor estratégico em nível global dessa nossa parceria. Obrigado, presidente. Concordo plenamente. A cooperação entre os dois lados, fundamental e muito positiva, né, para ambos. E então vou perguntar agora para a diretora Maria Zaira Turki. Diretora, a senhora foi uma das responsáveis dessa importante parceria, né? Tendo participado da sua negociação, da formalização dos acordos de cooperação, da implementação até hoje. Então, a pergunta que eu queria lhe fazer é: poderia explicar para nosso público qual é a diferença desse sistema de cooperação, né, com a União Europeia? Qual a diferença
diferencial, para melhor dizer, do que a diferença, né? De fato, eu participei desde o início e fico muito feliz porque é uma parceria que tem avançado de modo muito exitoso, trazendo uma importante contribuição para a ciência brasileira, junto com a ciência que é feita nos grandes laboratórios da União Europeia e, sobretudo, os projetos de excelência financiados pelo IRC. E o que se pode destacar como um diferencial nesse tipo de apoio dado pelas agências brasileiras de fomento é que proporciona uma cooperação de altíssimo nível de excelência científica, considerando a qualidade e as características dos projetos aprovados pelo IRC, que são projetos na fronteira do conhecimento, com pesquisadores de referência excelentes. Então, essa é uma grande oportunidade que as agências brasileiras propiciam aos pesquisadores sediados no Brasil de estabelecer com esses projetos uma cooperação. E a chamada que foi lançada para poder estabelecer essa cooperação e que segue aberta até dia 1º de março, ela facilita esta cooperação entre os pesquisadores do Brasil e as equipes dos projetos do IRC para além da mobilidade. Então, as agências brasileiras possibilitam com os recursos a mobilidade desses pesquisadores, né, até esses projetos europeus, mas hoje, considerando aí esse tempo de pandemia, esse momento diferente, né, em que a mobilidade ainda está restrita, de modo remoto, quando os projetos forem já selecionados, os pesquisadores já podem estabelecer esse contato e já avançar na parceria até que de fato, possamos retomar aí a mobilidade, né, até que ela seja viável. E é importante lembrar aí que esses 545 projetos que estão dispostos a receber brasileiros, a ter brasileiros participando deles, não é? Muitos desses projetos têm reorientado suas pesquisas para temas ligados à pandemia. Então, por isso, esta chamada está sendo lançada, porque nós temos certeza que, mesmo neste momento, ela é uma grande oportunidade, que ela já coloca junto em contato pesquisadores que estão pesquisando temas correlatos, temas afins, e assim que a mobilidade for viável, esses pesquisadores podem aproveitar da oportunidade de viajar, de conhecer em loco esses pesquisadores europeus e as suas equipes. Vale destacar que essas parcerias que surgem no contexto da chamada abrem também muitos esquemas de cooperação, ajudam a aproximar equipes de pesquisa de alto nível e gera novas oportunidades de trabalho em conjunto. Nós já tivemos experiências como essas, em que um projeto que estabeleceu esse contato, pois junto aproximou equipes de alto nível, iniciou também que orientandos de pesquisadores brasileiros pudessem fazer etapas de projetos com as equipes europeias, atuando nos projetos financiados pelo IRC. Então, um leque de oportunidades se abre a partir desse esquema de cooperação estabelecido nessa chamada. E o Brasil sempre reconheceu o grande peso estratégico desta cooperação com a União Europeia. E a confirmação dessa reciprocidade pode ser vista no constante aumento do número de projetos do IRC interessados a cooperar com o Brasil. Então, nesta 4ª edição da chamada, o número é muito maior. O que nós estamos vendo a cada nova chamada, um número crescente de projetos que estão dispostos a cooperar com o Brasil. De maneira que estimulamos aí a comunidade científica brasileira a verificar a possibilidade de cooperação com esses projetos na fronteira do conhecimento de altíssimo nível que são fomentados pelo IRC. Muito obrigada.
Perfeito. Obrigado, diretora Maria Zaira Turki. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu teria 1 milhão de perguntas para fazer para todos, mas infelizmente também não quero roubar tempo demais de vocês, que eu sei que tem muitos compromissos, mas então eu queria agradecer muitíssimo todos os participantes, nossos convidados especiais desse 8º podcast do Enrich Innovation Station, iniciando justamente pela diretora Maria Zaira Turki. Muito obrigado por estar conosco. Olha, eu que agradeço. Muito obrigada pela possibilidade de participar. Muito obrigado, diretora. E também o presidente Evaldo Vilela, do CNPq. Muito obrigado por estar conosco. Nós é que agradecemos. É uma oportunidade muito importante para todos nós, estratégica. Muito obrigado. E também agradecemos o presidente do CONFAP, o presidente Odir Delagostin. Muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço. Eu aproveito para corrigir uma informação que eu passei aqui. Na verdade, são 17 FAPs que já aderiram a essa proposta, então essa oportunidade é ainda maior. E eu aqui reforço, então, a todos os que estão nos ouvindo, né, e que possam se interessar por essa oportunidade, procurem informações e aproveitem. Acho que é uma excelente oportunidade para todos os pesquisadores brasileiros. Obrigado. Obrigado, presidente. E também muito obrigado ao embaixador da União Europeia no Brasil, embaixador Inácio Ibanez. Muito obrigado, embaixador. Muito obrigado a vocês, realmente, por o trabalho que o Enrich Innovation Station está fazendo para promover esta parceria tão profícua entre a União Europeia e o Brasil neste âmbito da pesquisa. Muito obrigado. Obrigado, e que venham, então, mais parcerias entre os dois lados. E aproveito para agradecer, então, também nossos patrocinadores, né, o CONFAP, mas também todas as instituições que apoiam a realização dessa série de podcast, incluindo, obviamente, a delegação da União Europeia no Brasil. Lembrando que vocês acham todos os podcasts dessa série no Spotify. É só procurar lá Enrich, ENRICH, e você acha o canal onde tem todos os podcasts e muitos ainda que virão. E também sigam a gente em todas as nossas redes sociais para ficar sempre atualizados sobre as novidades dessa série de podcasts. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.